Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 8. Efésios 2, 8 fala assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém, irmãos? No domingo passado nós estivemos olhando esse capítulo 2 de Efésios, algumas verdades muito essencial para os nossos corações nesse capítulo, né? E porque ele começa o Senhor nos encontrando, porque no verso 1 ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, né? Então isso quer dizer que o Senhor foi lá e nos encontrou. Ele nos amou e Ele nos tirou do mundo, né? E aí nós vemos a obra do Senhor em todo momento, né? Até que Ele chegue. Não foi, vocês foram salvos pelo grande amor com que Deus nos amou. Pela misericórdia de Deus Ele nos encontrou, e isso não foi por nossos méritos, mas foi um dom de Deus. Não foi por obras, porque se fosse por obra nós teríamos com que se gloriar, né? Então você vê a mão do Senhor conduzindo toda essa salvação preciosa. E você chega no último verso, no verso 22, o propósito completado do Senhor, falando assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, como isso precisa chamar a nossa atenção, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, e lá no final, juntos, nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito, né? Então, que preciosidade, isso que deve chamar a nossa atenção. E hoje nós temos a mesa do Senhor, né? Algo essencial para a igreja, né? Que nós precisamos compreender da parte do Senhor o que significa isso. Irmãos, o Senhor, através de Paulo, né, em 1 Coríntios 11, ele diz assim: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, né? Nós anunciamos o Evangelho de Deus quando nós participamos. Por quê? Porque nós trazemos essa realidade que nós um dia cremos que o Senhor nos atraiu lá na cruz, derramou seu sangue, né, para nos purificar do nosso pecado e levou nós à morte, e ao terceiro dia nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então isso fala muito ao nosso coração. Nós trazemos à memória todas as vezes que nós participamos dessa realidade que aconteceu conosco. Isso é muito precioso, né? E eu quero andar hoje um pouco nesse verso 10, que o Senhor está trabalhando em nós, então, para que nós sejamos edificados juntos para a habitação de Deus no Espírito. E o verso 10 fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, né? Algumas versões traz que nós somos uma obra-prima de Deus, né? Então vamos pegar essa palavra, porque obra-prima vai soar muito melhor para nós nesse momento. O que é uma obra-prima? Se nós formos ver humanamente, é aquilo que você faz com todo carinho, né?
E vamos pegar algo assim muito particular nosso, né? Que nós muitas vezes temos algo na nossa casa, né? Nós queremos o nosso quarto, nós queremos deixar ele do nosso jeitinho. E aí a gente vai mudando algo aqui, vai buscando algo acolá, então você vai construindo aquilo como sua obra-prima. E a obra-prima, ela demanda o quê? Tempo, cuidado e dedicação, né? Então veja aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós somos a obra-prima de Deus. Ele está particularmente, cada um, Ele toca em cada um de nós, com todo o cuidado, com todo o amor. Então nós somos a obra-prima dele, porque ele tem um objetivo, até que todos nós chegamos à plenitude de Cristo, e juntos nós vamos ser edificados, né? Então isso é muito precioso, nós precisamos entender isso, e a mesa do Senhor fala muito disso, que o Senhor vai trabalhar, Ele está trabalhando em nós na adoração, né? Aqui nós podemos pegar esse texto e sair por vários ângulos daquilo que Deus quer trabalhar em nós, no nosso particular. Mas vamos pegar esse texto aqui e trazer para a adoração. Hoje é um tempo da igreja adorar o Senhor, né? E nós vamos ver texto que vão falar que o mundo está nos olhando. O mundo está olhando para nós, como é que nós estamos tratando o nosso Senhor, como é que nós estamos nos comportando juntos como igreja, né? Porque pessoas vão vir, pessoas vão estar olhando, pessoas vão estar ouvindo nós nas ruas. Por quê? Porque nós somos luz e nós somos sal, né? Se a luz não vai brilhar, né, então ela não serve para nada. Se o sal não der sabor, e o mundo está olhando para a igreja, né? E infelizmente no âmbito geral da igreja, o mundo está decepcionado, né? Então nós precisamos, como aqueles, porque o Senhor Ele não vai usar o todo, Ele vai usar o remanescente, um grupo, Ele sempre usa um pequeno grupo, né? Para então começar a se manifestar através daquele grupo para atingir o objetivo que o Senhor tem. Abram, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 2. 2 Coríntios 3, 2 fala assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém? Vamos pegar esse texto no verso 3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Veja só quem está operando em nós, né? Não é o homem, não é a ideia de homens, é o Espírito de Deus, né? Para que o Espírito está moldando o nosso coração, está escrevendo para o nosso coração, porque o mundo precisa ver Cristo em nós.
E o Espírito está escrevendo o que no nosso coração? Os atributos de Cristo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então esses 9 atributos, o Espírito vai, tem mais ainda, mas o Espírito vai trazer essas realidades para os nossos corações, né? Para que o mundo então possa ver, o mundo está carente de amor, né? Porque o mundo fala em amor, mas aquele amor de troca, né? Qual é o amor de Cristo? Qual é o amor que Cristo se entregou? Foi lido aqui no início. Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se por quê? Por amor ao Pai e por amor a nós, né? Demonstrando o amor dele. O mundo precisa de paz. Cristo é a paz. Quem é que tem essa palavra para levar para o mundo? A igreja do Senhor. Então o Espírito, ele está trabalhando nos nossos corações, para que nós então possamos expressar a vida de Cristo num mundo tão cruel, num mundo cheio de trevas, né? Agora, se nós não expressarmos a luz de Cristo, porque nós não temos, a igreja não tem luz própria, ela reflete a luz que ela recebe, né? Se nós então temos o coração aberto para que o Senhor trabalhe em nós, nós vamos poder refletir aquilo que está sendo refletido em nós. Porque, irmão, ninguém dá nada daquilo que você não tem, né? Nós muitas vezes queremos aconselhar uma pessoa, né? Vamos lá aconselhar um casamento que está terminando. Mas se eu não tenho o meu casamento firme, se o meu casamento está abalado também, como é que eu vou? Eu não tenho nada para dar para aquela pessoa, né? Não tenho nada para chegar lá e expor para ela. Agora, se eu tiver Cristo e Cristo já batalhou pelo meu casamento, eu já tenho uma intimidade com Cristo, o que eu vou conseguir fazer lá? Eu vou levar a pessoa de Cristo para aquele casal. Então eles vão poder ver luz, eles vão poder ver Cristo expresso no meu coração. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está escrevendo nos nossos corações, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é no nosso coração, moldando o nosso coração com os atributos comunicáveis de Cristo, né? Os atributos comunicáveis, porque a Trindade ela tem atributos que não são comunicáveis, e essa nós nunca vamos poder tocar, né? Onipotência, onisciência, né? Nós nunca vamos, mas os atributos comunicáveis dele, ele vai comunicar a nós, para que nós possamos expressar essas verdades maravilhosas. Ande um pouquinho mais à frente, aí uma página na frente, vejam 2 Coríntios capítulo 5, veja o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aqui há uma dificuldade muito grande para os cristãos modernos. Nós somos, afinal de contas, nós somos uma nova criatura, aquelas coisas velhas, elas já passaram, elas não podem vir mais, e nós somos perfeitos agora. Irmão, nós precisamos ter muito cuidado. Nós somos uma nova criação, né? Nós somos uma nova criação de Deus. E Ele está ainda nos fazendo com que nós cresçamos. Porque ninguém de nós temos ainda a plenitude de Cristo. O dia que nós chegarmos à plenitude de Cristo, o Senhor então Ele vem e nos tira, né? Mas nós vamos ficar aqui, vamos ficar a eternidade conhecendo os atributos, conhecendo Cristo, né? Porque o nosso Senhor, Ele nunca vai ser
totalmente esgotado, né? Então nós somos uma nova criação, né? As coisas antigas, elas não devem mais fazer parte da nossa vida. Aquilo que nós fazíamos antes, nós não devemos fazer mais, né? Então isso é muito precioso, nós vermos a palavra por esse ângulo, que nós precisamos do Senhor, porque se nós não estarmos sendo trabalhado pelo Espírito, se nós não der oportunidade para o Espírito trabalhar no nosso coração, o nosso inimigo, o nosso adversário vai começar a lançar as setas dele, e ele vai buscar os nossos desejos lá atrás, né? Para trazer para nós no momento em que nós estamos. Então ele vai conseguir atrair o nosso coração para nos tirar da posição que nós ganhamos, porque nós estamos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. A posição melhor que essa? Não há, né? Não tem, né? Porque nós fomos colocados nas regiões celestiais em Cristo. Então, espiritualmente, essa é a nossa posição, né? Agora, se nós não permitirmos que o Senhor trabalhe em nós, o que vai acontecer? As coisas antigas virão. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura. E as coisas antigas, elas já passaram. E elas não devem mais fazer parte do nosso viver agora. Mas se nós estivermos avançando, porque se nós regredirmos, o que vai acontecer? Nós pararmos, elas nos alcançam, né? E nos apanham. Voltem aí a palavra, na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiras Coríntios, capítulo de número 1. Veja o verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Vós sois dele de quem? De Deus, em Cristo Jesus. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja só o que nós estávamos mortos e o Senhor então nos alcançou. Deus foi ali, nos alcançou, nos colocou em Cristo e agora nós somos dele. Por quê? Porque Cristo nos comprou para Deus, né? Somos dele. Então isso é uma clareza tão grande. E aí o que Cristo se tornou para nós? O qual ele se nos tornou da parte de Deus? Sabedoria, justiça, porque nós não tínhamos justiça, mas foi cumprida no Senhor a justiça de Deus. Agora nós temos paz com Deus. Santificação e redenção. Eu quero fazer um parênteses aqui nessa primeira parte, sabedoria. Se tornou sabedoria da parte de Deus, nos tornou sabedoria, né? Irmãos, em Provérbios, nós não precisamos ir lá, mas se Provérbios, os irmãos pegar Provérbios 2, a partir do verso 1, os irmãos vão ver uma passagem linda, nos falando de nós buscarmos sabedoria. O mundo busca tanta sabedoria, o mundo busca conhecimento, né? E própria palavra do Senhor em Tiago fala: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E muitos têm errado feio, porque têm buscado sabedoria para usar sabedoria no mundo, para o seu intelecto. E lá então em Provérbios, eu quero só ver o verso 4, mas os irmãos leiam do 1 até o 10. E no 4 ele fala assim: se buscares a sabedoria, e como a prata, e como a tesouro escondido a procurares, então entenderá
o temor do Senhor, né? Então ele fala, a palavra diz assim, ó, se você buscar a sabedoria, né? Se você buscar a sabedoria como a prata e como um tesouro escondido, se procurar você vai achar, mas você precisa se empenhar, né? Você precisa se empenhar para buscar essa sabedoria, para buscar esse conhecimento. Você precisa se empenhar. Agora, o que é essa sabedoria? Veja em Filipenses, em Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo 2. A partir do verso 2. Colossenses 2, 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Agora veja o 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É aqui que nós devemos cavar, sabe? Nós muitas vezes, o mundo, e muitas vezes a gente até busca, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, abre-me, dá-me sabedoria. Ele diz, a sabedoria está aqui, meu filho. Cave, procure, se empenhe, né? Busque como um tesouro que você vai encontrar. Porque aqui está a revelação da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, né? Então, que preciosidade, irmão, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, né? Não basta nós só pedir, Senhor, dá-me, Senhor, abre minha mente, Senhor, eu não consigo decorar um texto, Senhor. Senhor, abre minha mente, porque eu vejo irmãos que falam da palavra assim, sem olhar na palavra, eles falam versos e mais versos, Senhor. Me dá sabedoria para que eu faça isso. Mas a gente não vai para a palavra. E o Senhor diz assim, está aí na frente, debruce, né? Busque, leia, para que você então possa adquirir esse conhecimento e você vai ter essa sabedoria, né? Então que o Senhor realmente traga essas realidades para os nossos corações, para que nós realmente busquemos a sabedoria que é a pessoa gloriosa de Cristo, né? Para nós encerrarmos agora, para ir para a mesa do Senhor, voltemos aí em Efésios agora, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4, veja a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno à vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno que vocês foram chamados, né? Então, é um apelo de Paulo aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo,
que esse rogo, nós podemos dizer que ele não é de Paulo, é do Espírito, rogando para a igreja, né, que ande de modo digno daquilo que foi chamado. Lembrem-se que lá nós somos a obra-prima de Deus e Ele está moldando cada um de nós. Ele está nos edificando novamente, né? Ele está fazendo como Ele fez lá com Adão, quando Adão se encontrava só. Então Ele fez com que Adão tivesse um sono pesado e tirado algo do lado dele. Ele não formou num passe de mágica. A palavra diz que ele edificou uma mulher, né? E é assim que ele está fazendo com cada um de nós. Ele está edificando Cristo em cada um de nós. Agora nós precisamos responder, né? Porque nós podemos não responder o chamado do Senhor para cada um de nós, né? O Senhor disse assim, foi lido até no início: se alguém quiser vir após mim, só tem um jeito, negue-se, né? E aqui o segundo texto, verso 2 fala assim: com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros no temor, uns aos outros em amor, né? Com toda humildade, nós não temos. Mansidão, nós não temos, e muito menos longanimidade. Longanimidade significa aquele pavio longo, um elástico que estica, né? Longânimo. Nós, se alguém falar duro conosco, nós não somos longânimos, nós, né, falamos imediatamente, nós temos o pavio curto, né? E como resolver isso, né? Lembre-se que nós devemos andar na vocação do Senhor. Mas eu não consigo, Senhor. O Senhor disse assim lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, o convite do Senhor, Ele fez para cada um de nós. Vocês não vão conseguir ser manso, vocês não vão conseguir ser humilde por vocês mesmos. Agora, se vocês virem para mim, eu consigo fazer, porque eu sou manso, eu sou humilde, né? Então, é algo para nós ter esses atributos de Cristo. Para quê? Para nós suportarmos uns aos outros em amor. Por que suportar uns aos outros? Lembre-se, nós estamos sendo edificados juntos, certo? Como diz lá em Efésios capítulo 2, estamos sendo edificados juntos, a habitação de Deus no Espírito, né? Então, nós precisamos suportar, porque, irmãos, são pessoas diferentes, ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. O Senhor reuniu cada um de nós e Ele está edificando todos nós com a mesma mente. Qual é a mente? A mente de Cristo. Qual é o amor? O amor de Cristo, né? Então tudo isso o Senhor está nos edificando. Para quê? Para que nós possamos suportar uns aos outros e lá no final nós sermos edificados casa de Deus. Que preciosidade e que glória isso precisa ser, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a adorar esse Senhor que está fazendo tudo isso em nós.
mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós termos condições nenhuma de oferecer nada a Ele, mas nós podemos oferecer uma coisa: a nossa adoração a Ele, né? E é o momento que nós temos hoje. A mesa, ela fala de um convite precioso que o Senhor faz para nós. Ó, vocês são convidados para a minha mesa, né? E nessa mesa o que se deve se fazer? Adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele fez, né? Não é hora de nós pedirmos nada para Ele, mas é hora de nós expressar aquilo que Ele tem feito por nós. Quando a igreja se reúne, né, na ministração da palavra, o Senhor quer falar com nós. Agora, quando Ele nos convida para a mesa dEle, nós vamos expressar a Ele tudo aquilo que Ele já tem feito em nós, né? Se nós não temos nada para oferecer ao Senhor, nós vamos simplesmente chegar aqui e será simplesmente um ritual. Isso vai se tornar para nós um ritual. Agora, se o Senhor realmente, o Senhor está trabalhando em nós lá fora, o Senhor está trabalhando com a sua palavra em nós, e nós estamos dando frutos para Ele lá fora, esse momento é um momento mágico da igreja, um momento único que a igreja tem de adorar esse Senhor maravilhoso que fez tudo isso por nós, né? Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos dê graça para podermos expressar toda a gratidão a Ele. Amém?